Bem, bom dia a todos. Hoje eu decidi produzir um vídeo onde nós vamos falar sobre problemas de gosto e odor em águas de abastecimento. Esse vídeo, pelo fato do assunto ser muito extenso, eu decidi dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu vou enfocar alguns aspectos mais voltados à problemática, à origem dos problemas de gosto e odor em águas de abastecimento. E num segundo vídeo eu vou falar mais sobre as tecnologias de tratamento e apresentar alguns estudos de caso. Então o objetivo principal desse vídeo hoje é nós falarmos sobre como que as estações de tratamento de água, como nós profissionais da área de saneamento, como é que nós podemos lidar com problemas de gosto e odor em águas de abastecimento. E ele é um problema relativamente apaixonante, de grande complexidade, porque a grande maioria das cidades brasileiras, especialmente em regiões metropolitanas, convive com algum tipo de problemas de gosto e odor, onde se desenvolve, seja no sistema de distribuição ou na estação de tratamento de água, seja tendo origem os mananciais. Toda estação de tratamento de água, via de regra, já lidou ou teve que lidar com algum tipo de problema de gosto e odor. E esse é um problema que causa um desconforto enorme do ponto de vista de percepção pública, porque muitas vezes a primeira percepção que o consumidor tem é com relação aos aspectos fisiológicos da água que está sendo consumida. Então, é um problema que atinge enormemente as companhias de saneamento, porque, inclusive, é a primeira visão que o consumidor tem do produto que ele está adquirindo, é a qualidade da água com relação à sua questão estética. Então, nós vamos falar sobre a origem dos problemas de gosto e odor em águas de abastecimento, falar um pouquinho sobre os aspectos fisiológicos e falar um pouco sobre os aspectos analíticos, já guiando esses assuntos para o nosso vídeo posterior, quando nós vamos falar sobre as tecnologias, as técnicas de tratamento para diferentes problemas de gosto e odor em águas de abastecimento. Pois bem, quando a gente apresenta uma concepção de um sistema de abastecimento de água, a gente sabe que nós vamos desde o manancial até o sistema de distribuição de água. Problemas de gosto e odor podem ter diferentes origens. Normalmente, nós associamos problemas de gosto e odor, existe uma tendência de nós associarmos a problemas de gosto e odor a problemas que sejam decorrentes do manancial, mas nem sempre, nem sempre. Muitos problemas de gosto e odor se desenvolvem dentro da estação de tratamento de água, muitos têm como origem o sistema de distribuição de água. Então, nós vamos fazer uma breve apresentação sobre os principais problemas, uma divisão de caráter didático, onde nós apresentamos as principais origens dos problemas de gosto e odor em águas de abastecimento, e a gente vai conseguir observar de forma muito clara que ele pode ter origem em diferentes partes do sistema de abastecimento de água. Por que, na verdade, problemas de gosto e odor eles são tão relevantes para a gente? Porque uma das finalidades do processo de tratamento de água é nós produzirmos uma água que seja esteticamente agradável. Ou seja, a estação de tratamento de água, no fundo, o que ela é? Ela faz uma transição entre a qualidade da água bruta e a qualidade da água tratada, ou água final. E dentre um dos objetivos principais, o que nós desejamos é que a água seja esteticamente agradável. Ou seja, nós queremos uma água esteticamente agradável, queremos uma água microbiologicamente segura, queremos uma água que não contenha compostos orgânicos e inorgânicos que de alguma forma causem prejuízos à saúde humana, e da mesma forma nós também precisamos controlar a questão da formação de subprodutos da desinfecção. Mas entre os critérios estéticos, o que nós produzimos, o que nós fazemos, essencialmente, é a redução da turbidez. Nós removemos material particulado, removemos material coloidal, de tal forma que a gente coloque a água dentro de um padrão de potabilidade mínimo aceitável para seu uso para abastecimento público. E aí nós temos que respeitar determinados valores de turbidez que são impostos na água tratada. Ou seja, eu quero produzir uma água esteticamente agradável, removendo o material particulado, o material coloidal, mas não é só isso. A água também tem que ser isenta de cor e a água tem que ser isenta de gosto e odor. Ou seja, quando nós falamos em água esteticamente agradável, dentro desse contexto, nós temos que produzir uma água que seja isenta de gosto e odor. E é lógico que esse é um critério extremamente subjetivo. Por isso que lidar com problemas de gosto e odor, ele é tão difícil, porque existe uma enorme subjetividade. Pois bem, os nossos contaminantes em águas naturais e a sua remoção, se nós fizermos uma divisão, nós podemos classificar os nossos contaminantes em contaminantes que estejam na forma de sólidos em suspensão,
Desses sólidos de suspensão, parte pode ser orgânico, parte pode ser inorgânico, e nós temos contaminantes que estão na forma dissolvida. Desses contaminantes dissolvidos, nós podemos tê-los, partes deverão ser orgânicos, partes deverão ser inorgânicos, e os compostos orgânicos que eventualmente estejam presentes na fase líquida podem ser compostos orgânicos sintéticos ou compostos orgânicos naturais. É uma classificação meramente didática para que a gente possa apresentar a origem dos diferentes tipos de compostos contaminantes que possam ocasionar problemas de gosto e odor em águas de abastecimento. Pois bem, quando nós projetamos uma estação de tratamento de água, qual que é o nosso grande foco, o foco principal? É remoção de material particulado, material coloidal. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo essencialmente a redução da turbidez da água bruta, gerando uma água tratada com valores de turbidez que sejam aceitáveis para consumo humano. Ou seja, esse é o foco principal do ponto de vista estético quando nós projetamos uma estação de tratamento de água convencional. Esse é o nosso foco. No entanto, eu posso ter nas nossas águas, nós podemos ter diferentes tipos de contaminantes e que geram diferentes problemas de gosto e odor em águas de abastecimento. Então vamos apresentar a primeira origem de problemas de gosto e odor em águas de abastecimento. Eu posso apresentar, a minha água pode conter constituintes inorgânicos que em concentrações mais elevadas, por exemplo, ferro, cloreto, sulfato, H2S, são compostos inorgânicos que causam problemas de gosto e odor em águas de abastecimento. Então, por exemplo, essa tabela eu apresento para vocês uma série de sais e, em função da concentração do sal, nós já podemos apresentar um limiar de gosto e odor, tanto do sal como do cátion associado. Então, águas que apresentem normalmente concentrações de sólidos dissolvidos totais mais elevadas tendem a apresentar um gosto metálico, um gosto desagradável, ou seja, compostos inorgânicos dissolvidos. Por exemplo, águas com altos valores de condutividade, águas com altas concentrações de sólidos dissolvidos totais, água com grandes concentrações de íons cloretos, sulfatos, apresentam tipicamente problemas de gosto e odor. Por isso que os nossos padrões de potabilidade, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, eles postulam, colocam como padrão de potabilidade a concentração de sólidos dissolvidos totais. É uma das razões, é para evitar que a água tratada apresente problemas de gosto e odor, além de outros motivos. Mas concentração de sólidos dissolvidos totais, águas que apresentem concentrações de sólidos dissolvidos totais mais altas, normalmente acima de 500 miligramas por litro, já causam um certo desconforto ao consumidor, e isso tende a ocasionar problemas de gosto e odor. Padrão de potabilidade secundário, cloreto e sulfatos, por exemplo, são regulamentados, as suas concentrações como padrão de potabilidade não é recomendável que sejam superiores a 250 miligramas por litro, porque causam problemas de gosto e odor. Qual que é a questão envolvida quando a gente fala em águas que apresentem concentração de sais dissolvidos mais elevadas? Pois é, esse é um problema que tipicamente tem como origem o manancial. A origem, portanto, está onde? O manancial. Que tipos de mananciais que normalmente apresentam concentrações de sólidos dissolvidos mais altas? Águas subterrâneas. Dependendo do aquífero, dependendo das condições geológicas do local, a água subterrânea pode apresentar concentrações de sólidos dissolvidos totais mais altas e aí apresentar problemas de gosto e odor. Mas a origem está onde? Está no manancial. Por que problemas dessa natureza são tão complexos? Porque a remoção de compostos inorgânicos dissolvidos, eu não consigo removê-los no tratamento convencional. Eu tenho que conjugar com processos outros de tratamento, processos de osmose reversa, processos de nanofiltração, dependendo das características dos meus contaminantes. Se forem cátions divalentes, eu consigo remover por processo de nanofiltração. Do contrário, eu tenho que utilizar processos de osmose reversa, são processos não convencionais de tratamento. Mas tipicamente estão associados a mananciais e a mananciais subterrâneos. Vamos para a segunda origem de problemas de gosto e odor. Muitas vezes problemas de gosto e odor têm como origem compostos orgânicos originários de fontes antropogênicas, fenóis, nitrofenóis, compostos aromáticos, tetracloreto de carbono, tetracloretileno, alguns compostos orgânicos, quando presentes em águas naturais e logicamente podem atingir a estação de tratamento de água, podem causar problemas de gosto e odor.
Então, eu estou apresentando nessa tabelinha algumas concentrações limiares de gosto e odor para alguns diferentes tipos de compostos orgânicos. Benzeno, clorofórmio, formaldeído, ou seja, dependendo da concentração, determinados compostos orgânicos podem ocasionar problemas de gosto e odor em águas. Heptano, nitropropano, fenóis, ácido propiônico, sacarina e assim por diante. Pois muito bem, como é que esses compostos podem atingir as nossas águas brutas? Isso tipicamente é um problema que tem como origem também o manancial. Ou seja, é um problema originário de uma ação externa, uma ação antropogênica que de alguma forma atinge o manancial. As concentrações desses contaminantes tendem a aumentar na fase líquida, e aí concentrações que excedam esses valores limiares causam problemas de gosto e odor. Por isso que também os nossos padrões de potabilidade para alguns contaminantes, eles são estabelecidos em função desses compostos causarem problemas de gosto e odor. Como exemplo na portaria, nós temos o tolueno e o xileno. Ou seja, alguns compostos orgânicos podem causar problemas de gosto e odor, eles diretamente na água bruta. Quando presentes na água bruta, eles podem ocasionar problemas de gosto e odor. Mas, mais uma vez, a origem desse tipo de problema está onde? Está no manancial. Por que esse é um problema considerado grave? Porque compostos orgânicos não são removidos. O tratamento convencional de águas de abastecimento não tem por finalidade garantir a remoção de compostos orgânicos sintéticos. Eu tenho que combinar com outros processos de tratamento. O tratamento convencional não consegue removê-los de forma satisfatória e adequada. Pois muito bem, terceira origem de problemas de gosto e odor. São problemas de gosto e odor que são originados diretamente no processo de tratamento. Aí o foco não é mais o manancial, diretamente. A origem do problema está na estação de tratamento de água. Exemplo, a ação de agentes oxidantes e suas reações com compostos orgânicos, que podem ser tanto de origem biogênica como de origem antropogênica. Então, alguma coisa no tratamento convencional de água de abastecimento, alguma modificação, alguma alteração, alguma reação se processou no tratamento de águas de abastecimento e que me causam problemas de gosto e odor. Eles podem ter como origem a reação de agentes oxidantes com compostos orgânicos eventualmente presentes na fase líquida ou não, ou é uma ação diretamente causada pelo processo de tratamento. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, águas que contenham, água tratada, que contenham concentrações muito elevadas de cloro residual livre, cloro residual combinado, elas apresentam gosto e odor. E aí, observem que os limiares de concentrações do ácido hipocloroso, do íon hipoclorito, são relativamente baixos. Lembrando que o ácido hipocloroso e o íon hipoclorito, na verdade, a soma da concentração dessas duas espécies é o que nós chamamos de cloro residual livre. Veja que as concentrações limiares de gosto e odor são relativamente baixas. Ou seja, águas que apresentem concentrações residuais de cloro de 1 miligrama por litro para acima, tipicamente vão apresentar problemas de gosto e odor. Essas concentrações limiares de gosto e odor são mais severas quando nós trabalhamos com a cloraminação. Veja que as concentrações limítrofes de gosto e odor para dicloramina são muito baixas. Inclusive, essa é a razão pela qual, quando nós trabalhamos com a cloraminação, nós temos que trabalhar, como sempre, com a monocloramina, nunca com a dicloramina. Embora a dicloramina tenha um poder desinfetante maior do que a monocloramina, nós não podemos trabalhar com a dicloramina porque ela apresenta limiares de gosto e odor, concentrações limítrofes muito baixas. Isso causa um desconforto ao consumidor gigantesco. Ou seja, agentes desinfetantes oxidantes, quando presentes na fase líquida, causam uma sensação, uma presença de gosto e odor, causam um desconforto. Por isso que as concentrações precisam, de uma certa forma, serem controladas de tal modo que não causam desconforto ao consumidor. E, na verdade, essa é a razão pelas quais, muitas vezes, muitas residências compram aqueles filtros de carvão ativado granular e colocam em casa. Por quê? Porque a água normalmente tem uma concentração de cloro residual mais alta na entrada da residência, no cavalete, e aí, como a concentração de cloro é mais alta, causa um desconforto do consumidor. O que eles acabam fazendo? Compram um filtro e aí instalam um filtro num ponto de consumo específico, e esse filtro contém um cartucho de carvão ativado granular que faz a decoloração, ou seja, melhora a qualidade estética da água, entre outras coisas. Então, concentrações residuais de cloro causam certos desconfortos ao consumidor e causam problemas de gosto e odor. Uma outra razão é a reação do cloro com certas classes de compostos orgânicos.
especialmente compostos fenólicos. A reação do fenol com o cloro causa a formação de clorofenóis que apresentam concentrações limítrofes, limites de gosto e odor muito baixas, especialmente o 2-diclorofenol, 2,4-diclorofenol, 2,6-diclorofenol. Observe que as concentrações limiares de gosto e odor são muito baixas, da ordem de 2 microgramas por litro. Inclusive, a origem dos problemas de gosto e odor mais intensos, no início do tratamento de águas de abastecimento, eles começaram a ser observados na década de 20, década de 30, quando se iniciou mais fortemente a cloração, o cloro aplicado como agente oxidante e desinfetante, e naquele tempo muitos efluentes industriais contendo compostos fenólicos eram despejados em corpos d'água sem tratamento. E aí fenóis reagindo com cloro formavam os clorofenóis que causavam um gosto na água muito desagradável. Essa foi inclusive uma das razões, um dos motivos que possibilitou o aumento da utilização da cloraminação como agente desinfetante no tratamento de águas de abastecimento. Mas isso nós estamos falando de década de 20, década de 30. Mas isso é um assunto que eu vou abordar posteriormente no nosso segundo vídeo, lá onde eu vou falar um pouco sobre as tecnologias de tratamento. Eu vou apresentar uma tecnologia que era utilizada, que era muito comumente utilizada no início do século XX. Mas esse é um assunto que nós vamos trabalhar no nosso segundo vídeo. Ou seja, o cloro reagindo com certas classes de compostos orgânicos presentes na fase líquida causam problemas de gosto e odor. Caso típico, cloro reagindo com fenóis, formando clorofenóis. Veja que nesse caso, aonde está o foco do problema? O foco está na estação de tratamento de água e o seu modo de operação. Por isso que, inclusive, como padrão de potabilidade secundário, existe a necessidade de que as concentrações de monoclorobenzeno, 1,2-diclorobenzeno, 1,4-diclorobenzeno sejam mantidas abaixo de determinados valores. Veja que as concentrações limites, os padrões de potabilidade são relativamente baixos, concentrações também em microgramas por litro. Ou seja, cloro reagindo com alguma coisa, cloro e outros agentes desinfetantes, não é somente o cloro. O ozônio também, da mesma forma, pode reagir com certas classes de compostos orgânicos, formando aldeídos e cetonas que também causam problemas de gosto e odor. Eu estou falando do cloro porque, naturalmente, é o agente desinfetante e oxidante mais empregado nas estações de tratamento de água no Brasil. Ou seja, o agente oxidante desinfetante reagindo com algo, formando algum composto que cause problemas de gosto e odor. Então, essa origem do problema está associado à estação de tratamento de água. Ela está dentro da estação de tratamento de água. Então agora eu não tenho mais foco no manancial, o meu foco passa a ser a estação de tratamento de água. Quarta origem de problemas de gosto e odor, e esse sem sombra de dúvida é o pior de todos, é a presença de compostos orgânicos originários a partir de fontes biogênicas. E isso acontece no manancial. Ou seja, de alguma forma, alguns micro-organismos, algas, actinomicetos, eles podem produzir uma enorme gama de compostos orgânicos que tem como origem biogênica. Essas concentrações, esses compostos orgânicos causam problemas de gosto e odor, e as concentrações limiares de gosto e odor em águas de abastecimento são muito baixas. Aqui nós não estamos falando mais de microgramas por litro, nós estamos falando de nanogramas por litro. E os dois compostos que são mais comumente identificados como sendo subprodutos de algas e demais micro-organismos que causam problemas de gosto e odor, nós estamos falando da geosmina, ou geosmin em inglês, e o 2-metil-isoborniol, que também é conhecido por MIB. MIB e geosmina são os compostos mais comumente encontrados em águas naturais, que têm como origem eles serem subprodutos de algas e demais micro-organismos. As condições nas quais os micro-organismos produzem ambos os compostos ainda é totalmente desconhecida. Existem teorias, mas as condições ambientais que possibilitam a produção desses compostos ainda nos é desconhecida. Então, por isso que para nós ainda é um problema de difícil solução e de difícil previsibilidade. Nem sempre um corpo d'água com uma alta concentração de algas, com uma concentração algal muito alta, não é um indicativo de que eu vou ter problemas de gosto e odor. Não é. Eu posso ter corpos d'água, por exemplo, com 1 milhão de células por ml, 100 mil células por ml, e eu não ter problemas de gosto e odor. Mas eu posso ter um corpo d'água que apresente 500 mil células por ml, que é uma concentração muito baixa, e eu posso ter problemas de gosto e odor. Então, lógico que a probabilidade de um corpo d'água com maior concentração de algas
deve apresentar também uma maior probabilidade de ter problemas de gosto e odor, mas não é uma regra geral, não é uma regra geral. E qual que é o problema desses compostos? Eles são muito dificilmente removidos. As tecnologias mais adequadas são processos de adsorção, que eu vou comentar posteriormente, mas a grande dificuldade são que as concentrações limites são muito baixas, são de nanogramas por litro. Eu vou comentar um pouco mais para frente os problemas que são oriundos do fato desses compostos com concentrações muito baixas causarem problemas de gosto e odor. E aí a sensação que a presença desses compostos causa na água é um gosto de terra, um gosto de mofo, um gosto de grama, depende da sensação do consumidor. Então, muitas vezes nós sentimos aquele gosto de terra na água, aquele gosto de grama na água, aquele gosto de mofo na água, e muitas vezes está associado a concentrações de MIB e geosmina. Aliás, né, por que a beterraba tem aquele gosto de terra? Porque a beterraba tem altíssimas concentrações de MIB, esse composto. E esse composto dá aquele gosto de terra. Só que na beterraba a gente ingere e acha gostoso. Na água de abastecimento, para nós é um problema. Então a origem de problemas dessa natureza tem como foco aonde? O manancial. Então a origem é o manancial. Então toda a nossa observação tem que ser concentrada no manancial. E logicamente em tecnologias que nos permitam minimizar esse problema dentro da estação de tratamento de água. Existe uma quinta origem de problemas de gosto e odor em águas de abastecimento, mas aí o foco principal é o sistema de distribuição. Muitas vezes o manancial não tem problema nenhum, a estação de tratamento de água não tem problema nenhum, o foco essencialmente está no sistema de distribuição de água. E aí, eventualmente, manobras, determinadas operações que nós fazemos no sistema de abastecimento de água, no sistema de distribuição, podem ocasionar problemas específicos, problemas localizados, que nos causem problemas de gosto e odor. O foco está onde? O foco está no sistema de distribuição. Então vejam que problemas de gosto e odor em águas de abastecimento têm diferentes origens. E, portanto, a natureza de problemas de gosto e odor é altamente complexa. Então não existe uma regra geral para que nós consigamos combater problemas de gosto e odor. Eu posso ter problemas de gosto e odor em diferentes origens e a sua natureza é complexa. Então, para que eu possa começar a solucionar problemas de gosto e odor, eu preciso sempre, e é o cuidado que a gente sempre recomenda, é necessário que seja feito um diagnóstico preciso da origem do problema. Um diagnóstico preciso vai me indicar aonde que eu vou ter que atacar, ou seja, quais ferramentas que eu vou ter que utilizar para resolver determinados problemas específicos. Como é um problema diverso, ele pode ter diferentes origens, eu preciso ter um diagnóstico muito bem feito, de tal modo que eu possa mapear a origem ou origens do problema e aí utilizar as ferramentas, as técnicas, as tecnologias mais adequadas. É um problema de natureza difícil e diversa. O que acontece com problemas de gosto e odor? A WWA, em 1995, fez uma pesquisa com uma série de companhias de saneamento e aí ela pediu que as companhias relatassem os principais problemas de gosto e odor comunicados pelos consumidores. E é engraçado, vocês observem que os problemas de gosto e odor mais relatados são problemas associados a gosto de terra, gosto de cloro, um odor, um gosto de grama, pantanoso, odor, gosto de peixe, medicinal, químico. Ou seja, as percepções que os consumidores têm da água tratada, eles podem apresentar diferentes percepções, desde gosto de terra, cloro, até químico, medicinal, odor de peixe. Varia muito de pessoa para pessoa e por isso daí a sua subjetividade. Um aspecto que é relevante é que se você separar esses casos por tipo de manancial, é interessante, observa que mananciais subterrâneos, quais são os odores mais relatados pelos consumidores em mananciais subterrâneos? Gosto de cloro, odor de cloro, gosto de cloro e sulfuroso. E que tem uma certa lógica, né? E mananciais superficiais relatam problemas muito mais associados à terra, cloro, peixe, grama, pantanoso. Então veja que a origem dos problemas de gosto e odor também tem uma origem com o tipo de manancial empregado para abastecimento público. Isso para nós ele é muito relevante. Bem,
Feito isso, como é que nós sentimos? Por que nós temos essa sensação desagradável de gosto e odor de grama, de peixe, de terra? Porque, na verdade, nós temos uma sensação. E essa sensação é provocada por um estímulo que, via de regra, está no mundo exterior e que, de alguma forma, afeta e excita algum órgão sensorial nosso. Nós temos, na verdade, é, 5 órgãos sensoriais. Nós temos uma sensibilidade álgica, dor, sensibilidade térmica, sensibilidade mecânica, sensibilidade gustativa e olfativa. Ou seja, os problemas de gosto e odor estão associados à nossa sensibilidade gustativa e olfativa. Ora, o que é que significa isso? Quando nós ingerimos a água, nós temos a nossa língua, e a nossa língua consegue retratar 4 diferentes tipos de gosto, que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Ou seja, com a língua nós temos o gosto, ou seja, nós temos a sensibilidade gustativa. A gente pode perceber o doce, o salgado, o ácido, o azedo, nós temos um gosto. Só que nós temos também uma sensibilidade olfativa, porque nós não podemos esquecer que existe uma comunicação da boca com o nosso sistema respiratório. Então, muitas vezes nós bebemos a água, nós temos uma sensação de gosto, mas não é gosto, é odor, porque existe uma comunicação das narinas com a garganta. Então, nós sentimos um odor. Nós conseguimos sentir, nós temos um certo número de células olfativas que percebem determinados odores. Então, nós sentimos odores e alguns odores característicos em águas de abastecimento. E aí nós entramos na parte de quantificação. É subjetivo? Problemas de gosto e odor são subjetivos? São, mas como é que eu quantifico? Então eu vou apresentar aqui 3 alternativas, 3 tecnologias onde nós podemos trabalhar com aspectos de quantificação de gosto e odor em águas de abastecimento. Eu vou falar do primeiro, que é a identificação química, e que é o mais difícil. Normalmente, o que acaba acontecendo? Quando determinadas estações de tratamento de água começam a apresentar problemas de gosto e odor, a primeira coisa que a gente escuta é a seguinte, dos profissionais: pega a água, coleta a água, faz uma análise completa. Isso, na verdade, é uma análise química. Faz uma análise completa, faz uma portaria completa. Com qual intuito? De identificar eventuais compostos que estejam acima de certos padrões de potabilidade e que eventualmente podem causar problemas de gosto e odor. Isso é um equívoco, porque a grande maioria dos problemas de gosto e odor não estão associados à presença de compostos que constam como padrões de potabilidade. Via de regra, não. Via de regra, não estão. Muitos compostos que causam problemas de gosto e odor não constam na portaria. E as suas concentrações causam problemas de gosto e odor, cujas concentrações são da ordem de nanograma por litro. Então, utilizar a identificação química como uma primeira ferramenta, um primeiro passo para tentar identificar a origem de compostos causadores de gosto e odor, via de regra, é um erro. E porque é muito caro. E por que a gente fala isso? Porque compostos orgânicos sintéticos que eventualmente nós tenhamos na fase líquida, as concentrações variam em torno de microgramas por litro. Compostos orgânicos naturais que causem problemas de gosto e odor podem estar na faixa de nanogramas por litro. E o que acaba acontecendo? A técnica analítica para sua identificação, ela é muito cara. Via de regra, a gente tem que trabalhar com cromatografia gasosa, com cromatografia líquida. São análises caríssimas e altamente sofisticadas. Ou seja, tentar identificar pura e simplesmente eventuais compostos causadores de gosto e odor, elas não são técnicas, vamos dizer, adequadas quando utilizadas isoladamente. Então, normalmente, qual que é a recomendação de ordem geral? Ela tem que ser conjugada com outros métodos de identificação. Eu tenho que ter informações outras que me deem uma origem, que me guiem sobre quais eventuais compostos podem estar causando problemas de gosto e odor, e aí eu começo a buscar, por meio de técnicas analíticas específicas, alguns compostos prioritários, mas não simplesmente pegar, faz uma varredura completa e analisa tudo. Isso não tem o menor sentido. Isso é muito caro e é a mesma coisa que você procurar uma agulha num palheiro. Não tem sentido, não tem sentido. Mas, lógico que a identificação química é extremamente importante, desde que você tenha uma luz, uma ordem, uma indicação sobre, eventualmente, quais compostos possam estar causando problemas de gosto e odor. Nós vamos comentar um pouquinho mais adiante. Segunda forma de quantificação.
A gente chama de limiar de gosto e odor, ou limite de gosto e odor em águas de abastecimento. Essa técnica ela consta no Standard Methods, né, como uma forma de nós quantificarmos o quanto que uma água apresenta problemas de gosto e odor. E aí, no que se baseia essa técnica do limiar de gosto e odor? No que ela se baseia? Eu coleto a amostra, eu aqueço a amostra a 40 graus, coloco no banho-maria. E por que o aquecimento? Porque eu possibilito que certos compostos orgânicos voláteis, causadores de gosto e odor, por eles se volatilizarem, eu consigo identificá-los mais facilmente. Eu aqueço a água, coloco no banho-maria, aqueço a água a 40 graus, e aí eu faço o ensaio de diluição da água. O que eu faço? Eu pego um conjunto de Erlenmeyers, normalmente com 500 ml de capacidade, eu coloco na amostra, eu coloco nesse Erlenmeyer 200 ml, volume total 200 ml, onde eu faço seguidas diluições da minha amostra, ou seja, da minha água. Por exemplo, eu pego um frasco, coloco somente a amostra, 200 ml da minha água. Pego um segundo frasco, onde eu coloco, por exemplo, 100 ml de amostra e 100 ml de água, água destilada. Pego um terceiro frasco, coloco 50 ml de água, 150 ml, 50 ml de amostra, 150 ml de água, e assim sucessivamente. Qual que é a ideia desse ensaio? A ideia desse ensaio é nós calcularmos essa grandeza, que eu estou chamando aqui de TON, que é a abreviação de Threshold Odor Number, e ela pode ser calculada como sendo o A mais B dividido por A. O que é A mais B? A é o volume da amostra que eu coloquei. B é o volume de água isenta de gosto e odor. Só que essa soma A mais B tem que ser igual a 200. Dividido por A. O que é A? A é o volume da amostra. E aí eu vou calcular esta grandeza. Mas calculo para qual condição? Eu calculo para que condição? Eu calculo a partir do menor valor de A, ou seja, o menor volume de amostra perceptível em relação a gosto e odor. Por exemplo, coloco 200 ml de amostra. Nossa, tem um odor terrível. Tá bom. Diluo. Coloco 100 de amostra, 100 de água. Também tem um gosto horrível. Não dá. Diluo. 50 ml de amostra, 150 de água. Tem alguma coisinha. Não, mas não tá bom ainda. Não. Então vamos lá. Colocamos 25 ml de amostra, 175 de água. Eu sinto alguma coisinha muito leve. Pois bem, então, esse é o menor valor de A perceptível em relação ao gosto e odor. Por exemplo, né? Então eu coloquei 25 ml de amostra, então o A é 25 e o A mais B é 200. Então 200 por 25 vai me dar um número. E aí esse número é o que a gente chama de TON. Então observa que, como é o menor valor de A perceptível em relação ao gosto e odor, quanto maior o valor de TON, mais intensos são os problemas de gosto e odor. Isso é o que a gente chama de limiar de gosto e odor, ou limite de gosto e odor. Então é um número que, via de regra, é sempre maior ou igual a 1, e quanto maior o TON, mais intenso a água apresenta problemas de gosto e odor. Mas veja, eu estou quantificando numericamente. É uma avaliação numérica. Aí nós entramos no nosso terceiro método, que a gente chama de painel de gosto e odor. Em inglês, Flavor Profile Analysis, ou abreviação FPA. Eu vou chamar por FPA porque é mais fácil, porque senão eu vou falar painel de gosto e odor, é um nome muito longo. Então daqui para frente eu vou falar o painel de gosto e odor, eu vou chamar de FPA. Qual que é a ideia do FPA? Ele foi desenvolvido originalmente na indústria alimentícia. E aí, posteriormente, ele foi adaptado para águas de abastecimento. Então, a origem da análise do FPA é a indústria alimentícia. E aí, um conjunto de pesquisadores profissionais nos Estados Unidos adaptou o painel de gosto e odor para águas de abastecimento. Qual que é a ideia? Criou-se o que a gente chama de roda de gosto e odor, onde se identificam os 4 gostos principais que a língua humana consegue identificar,
Então, ácido, doce, salgado, azedo, ou seja, aqui nós temos uma sensação de gosto e nós temos 8 principais sensações de odores. Quais são os odores mais comuns passíveis de nós encontrarmos em águas de abastecimento? Ou seja, nós temos odores típicos, clássicos, que nós mais encontramos, que nós mais lidamos no tratamento de águas de abastecimento. Ou seja, nós colocamos aqui dentro desse painel de gosto e odor, dentro dessa roda de gosto e odor. Então veja que aqui, o que nós estamos buscando com o painel de gosto e odor? Além de nós buscarmos uma quantificação numérica, nós vamos fazer uma tentativa de identificação desse odor. E aí, identificando o odor, nós vamos conseguir mapear, termos uma ordem de grandeza de que quais eventuais compostos podem estar presentes, causando problemas de gosto e odor. Ou seja, ela é um passo muito superior ao limite de gosto e odor que nós vimos anteriormente. Muito superior, porque aqui nós quantificamos e identificamos. Como é que a gente faz isso? Então, normalmente, coleta da amostra, e aí eu aqueço a amostra num banho-maria a 40 graus. E eu disponho a minha amostra em frascos tipo Erlenmeyers, como vocês estão vendo na foto, né? Normalmente com 200 ml de amostra, normalmente é uma Erlenmeyer de 500 ml. E aí eu crio um painel de gosto e odor. É um conjunto de profissionais que é suficientemente treinado para identificarem problemas de gosto e odor. Então, normalmente esse painel é formado por pessoas que trabalham na estação ou pessoas da companhia, pessoas que normalmente não usem perfume, não pode ter tomado café, não pode ter usado cigarro, não pode ter fumado. Exige-se um treinamento para se formar o painel de gosto e odor. Você precisa de um treinamento. Então, não é qualquer profissional, são profissionais habilitados que, mediante um bom treinamento, conseguem quantificar problemas de gosto e odor. Primeiro, de uma forma numérica e depois classificando os odores em diferentes tipos. Isso normalmente não é feito por um profissional só. Para evitar a ambiguidade, normalmente você utiliza no mínimo 3 panelistas. O recomendável são no mínimo 3. Muitas vezes a Sabesp, por exemplo, utiliza panelistas com 5 pessoas, mas o ideal é pelo menos 3. Aí, onde todos vão relatar a impressão da amostra, gosto e odor, e eles vão atribuir uma intensidade. Então, por exemplo, o que é uma água isenta? Intensidade 0. Bem fraquinha, 2. Fraco, 4. Fraco a moderado, 6. Moderado, 8. Moderado a forte, 10. E forte, 12. Essa escala vai de 0 a 12. E cada um dá uma nota. E aí, por que 3 ou mais panelistas? Porque se faz uma média. Se tem um valor discrepante, você despreza. E aí você faz a média dos demais valores. Então, é uma forma de você evitar eventuais subjetividades na análise de problemas de gosto e odor. Então, não é uma análise isolada, mas é uma análise que eu faço com um conjunto de profissionais, é um conjunto de panelistas, que tem que ser suficientemente treinados. Qual que é a grande vantagem? Pois é, pega, por exemplo, problemas de gosto e odor. O primeiro, o mais comum, grupo 1, que está aqui na roda de gosto e odor, normalmente é classificado como problemas gosto de terra, de mofo, de bolor. Via de regra, problemas odores em águas de abastecimento que apresentem com odor de terra, mofo, bolor, tipicamente são compostos orgânicos subprodutos de algas e demais micro-organismos. Geosmin, 2-metil-isoborniol, 2,3,6-tricloroanisole, 2-metoxi-3-isobutilpirazina. Existe uma enorme variedade de compostos orgânicos, subprodutos de algas e demais micro-organismos. Não apenas as algas produzem esses micro-organismos, os actinomicetos, na verdade, né? A gente fala de algas, mas podem ser cianobactérias, que é o mais comum, mas também actinomicetos, são certas classes de fungos, eles podem produzir esses compostos e causam problemas de gosto e odor. E os limiares são muito baixos. Segundo grupo, odor colorado. Então, um problema muito comum em águas de abastecimento é a identificação de odor, gosto de cloro. E aí entram, né, tem como origem a utilização dos agentes
oxidantes, desinfetantes no tratamento de águas de abastecimento. É um odor clorado. Então, veja que agora o panelista, ele identifica, ele dá números, uma certa intensidade ao gosto e odor na água tratada, mas também ele identifica a origem, o odor, o gosto. E aí isso me dá uma luz da origem dos problemas. Grupo 3, odores de grama, palha, madeira, também normalmente tem como origem subprodutos metabólicos de algas e demais micro-organismos. Normalmente são compostos, são álcoois altamente solúveis na fase líquida. Grupo 4, odor pantanoso, odor cético, sulfuroso, normalmente associado à presença de H2S ou sulfetos combinados a moléculas orgânicas, por exemplo, dimetiltrisulfeto, metilsulfeto. Veja que as concentrações limites de gosto e odor são baixas, algo próximo a também microgramas por litro. Então, odor pantanoso, odor cético, é normalmente reportado também como sendo comum em águas de abastecimento e tem como origem compostos sulfurosos. Grupo 5, fragrâncias, vegetação, flores, frutas. Muito comum em águas submetidas à ozonização. Águas que são submetidas à ozonização, pré-ozonização, interozonização, a ozonização normalmente quebra moléculas orgânicas em moléculas orgânicas menores. Ela não destrói moléculas orgânicas, mas ela quebra as moléculas em moléculas menores, formando os aldeídos, cetonas. Normalmente a água submetida à ozonização, ela tem um gosto, um odor floral, um odor de fruta, é muito suave. Então, águas ozonizadas podem apresentar problemas de gosto e odor devido à presença de aldeídos e cetonas que são formadas devido à reação do ozônio com compostos orgânicos naturais presentes na fase líquida. Odor de peixe, muito comum em estações de tratamento de água. Por exemplo, você vai lavar decantador, e aí, especialmente decantadores que ficam muito tempo sem esgotamento, decantadores antigos, sem sistemas de remoção de lodo, e aí muitas vezes o decantador fica 2 meses sem esgotar. Quando você vai esgotar, o lodo, parte do lodo, como contém certas concentrações, certos compostos orgânicos presentes no lodo, ele entra em decomposição. E aí quando você vai lavar o decantador, você expõe esse lodo ao contato com a atmosfera, e aí você tem um odor muito forte de peixe. Normalmente, esse odor é originado devido à decomposição de compostos orgânicos, especialmente aqueles que contêm compostos funcionais nitrogenados, grupos funcionais nitrogenados. Isso tem como origem a decomposição de compostos orgânicos e que fica no decantador. Tipicamente observado em decantadores durante o processo de lavagem, quando eles ficam muito tempo, o lodo acumulado durante muito tempo e sofrendo um processo de decomposição. Odor sulfuroso também. Grupo 7, odor de remédio fenólico, alcoólico. Aqui tipicamente são reações do cloro com compostos fenólicos, que formam os clorofenóis e dão um gosto medicinal na água, dão um gosto de remédio muito, muito forte na água. E finalmente o grupo 8, que também tem se reportado como sendo comum em águas de abastecimento, são odor químico, odor hidrocarboneto, ou seja, compostos orgânicos sintéticos eventualmente presentes na água, gasolina, combustível, é um odor relatado relativamente comum em águas de abastecimento. Pois bem, o que acontece? Eu procurei apresentar para vocês os principais problemas de gosto e odor que possam eventualmente atingir uma água de abastecimento. E aí eu comentei com vocês que a origem desses problemas de gosto e odor podem ter como foco o manancial, a estação de tratamento de água, o sistema de distribuição. No entanto, pegando todos os problemas que nós observamos, especialmente no Brasil, especialmente para a nossa realidade, os maiores problemas de gosto e odor que nós identificamos em águas de abastecimento têm como origem a presença de subprodutos metabólicos de algas e demais micro-organismos. Então, a presença de cianobactérias, a presença de algas, a presença de actinomicetos em corpos d'água, sob condições ambientais ainda não devidamente conhecidas na sua totalidade, esses micro-organismos em condição de estresse produzem compostos orgânicos, ou seja, a origem é biogênica, e esses compostos orgânicos são os principais causadores de gosto e odor em águas de abastecimento. E aí, normalmente, aonde que nós observamos esses problemas de gosto e odor? Em corpos d'água submetidos a um alto grau de eutrofização.
Lembrando que eutrofização é o enriquecimento de um corpo d'água com nutrientes. Quais nutrientes? Tipicamente nitrogênio e fósforo. Qual que é a consequência de você enriquecer um corpo d'água com nitrogênio e fósforo? É o crescimento acelerado de algas e demais micro-organismos, que sob condições ainda não conhecidas, produzem esses compostos orgânicos de origem biogênica e que causam problemas de gosto e odor em águas de abastecimento. E aí, por que esses problemas são tão identificados para a nossa realidade? Por que no Brasil? Porque a grande maioria dos nossos corpos d'água, eu estou mostrando para vocês aqui uma figura aérea do Google do reservatório do Guarapiranga. E o Guarapiranga, esse reservatório, ele é utilizado para abastecimento público de boa parte da região metropolitana de São Paulo. Ele abastece a estação de tratamento de água Alto da Boa Vista. E essa estação foi praticamente pioneira em lidar com problemas de gosto e odor. Os problemas começaram a ser observados no meio da década de 80, 85, 86. Começaram a surgir os primeiros problemas, os primeiros severos problemas de gosto e odor. Mas não é muito difícil nós entendermos o porquê. Veja que o reservatório foi tomado pela população. E boa parte dessa área não possui um sistema eficiente de coleta e afastamento de esgotos sanitários, o que faz que o corpo d'água seja um corpo d'água altamente eutrofizado. Mas não é só o reservatório do Guarapiranga. Na hora que você olha, por exemplo, uma vista aérea de Porto Alegre, olha aqui o Guaíba e olha Porto Alegre. Da mesma forma, a maior parte dos nossos corpos d'água utilizados para abastecimento público no Brasil, e especialmente corpos d'água que de alguma forma abastecem regiões metropolitanas, normalmente são reservatórios de acumulação, onde eu preciso ter reservatórios de acumulação, de tal forma que eu consiga suprir com água períodos de menor intensidade pluviométrica, via de regra, como nós temos o abastecimento de regiões metropolitanas. Esses reservatórios são altamente suscetíveis de serem influenciados por lançamentos de efluentes tratados, efluentes não tratados, ou seja, a ação antrópica é muito intensa, via de regra apresentam, eles se encontram altamente eutrofizados. E aí, naturalmente, vão apresentar problemas de gosto e odor em algum momento. Porto Alegre está aqui, olha o Guaíba. Se vocês pegarem todas as cidades brasileiras, vocês vão observar que eu tenho uma população no entorno. Brasília, mesma coisa. Olha Brasília e olha o Lago Paranoá, que é empregado para abastecimento público. Pois bem, da onde se resulta do seguinte: por que esses problemas são tão intensos em reservatórios de acumulação? Por que os nossos corpos d'água eles ficam eutrofizados? E por que normalmente corpos d'água submetidos a alto grau de eutrofização apresentam problemas de gosto e odor? Pelo fato de que muitos desses corpos d'água recebem lançamentos de efluentes não tratados. E aí é uma questão que a gente tem que levantar. Não é simplesmente a presença de lançamentos de efluentes não tratados, como vocês estão vendo nessa foto. Não. A questão, muitas vezes, mesmo efluentes tratados. Porque aí a gente tem que entender que controle de eutrofização, combate à eutrofização de corpos d'água, não basta você tratar efluentes, eu tenho que remover nutrientes. Então, a concepção das nossas estações de tratamento de esgotos sanitários não basta elas serem projetadas para remoção de carga orgânica. Não adianta você utilizar tratamento anaeróbio, não adianta você utilizar a lagoa de estabilização. Você tem que utilizar um processo de tratamento tal que me permita a remoção de carga orgânica e remoção de nutrientes. Então, ele vai além, ele dá um passo além. Não basta você ter simplesmente tratamento de águas residuárias. Por isso que eu estou colocando aqui para vocês, não basta lançamento de efluentes não tratados. Eu preciso de ter tratamento de efluentes e, além disso, eu preciso ter um sistema eficiente de remoção de nutrientes, especialmente o fósforo. Feito isso, eu consigo controlar processos de enriquecimento de corpos d'água com nutrientes, diminuindo a possibilidade de um crescimento acelerado de algas e demais micro-organismos que causem problemas na qualidade da água. Os principais compostos causadores de gosto e odor em águas de abastecimento em mananciais eutrofizados são os compostos 2-metil-isoborniol e a geosmina. A maioria dos problemas de gosto e odor observados na região metropolitana de São Paulo, em razão dos corpos d'água apresentarem um certo grau de eutrofização e problemas de gosto e odor, tem como origem a presença do 2-metil-isoborniol e a geosmina. Esses são os compostos principais causadores de gosto e odor em águas de abastecimento. E por que muitas vezes é difícil a identificação? Porque a técnica analítica é muito cara
e as concentrações nos quais ambos compostos causam problemas de gosto e odor, as concentrações são muito baixas. São concentrações da ordem de nanogramas por litro. E não são todas as companhias que apresentam condições técnicas analíticas, laboratórios, que consigam identificar esses compostos. Daí a principal dificuldade de se combater, de se conhecerem a origem dos problemas de gosto e odor em águas de abastecimento. Ambos os compostos, o MIB e a geosmina, são álcoois terciários e eles não são removidos pelo processo de tratamento convencional. O tratamento convencional não remove. E dependendo de como a estação de tratamento de água é operada, você pode ter muitas vezes uma intensificação dos problemas de gosto e odor quando a gente apresenta concentrações de MIB e geosmina. Então, é um problema naturalmente grave e normalmente águas brutas que apresentem concentrações de MIB e geosmina, elas necessitam, as estações precisam ser dotadas de tecnologias de tratamento, outras além da convencional. Normalmente, a técnica, a tecnologia de tratamento mais adequada é a absorção em carvão ativado. Mas isso nós vamos falar no nosso segundo vídeo. Para não ficar muito longo, eu vou produzir posteriormente um segundo vídeo onde nós vamos falar sobre as tecnologias de tratamento e nós vamos apresentar alguns estudos de caso, onde eu vou apresentar como é que algumas companhias de saneamento têm lidado com problemas de gosto e odor, as formas analíticas, análise e percepção dos consumidores e, especialmente, estudos de caso, que é o mais relevante. Bem, para aqueles que desejem dar continuidade aos estudos de vocês no tratamento de águas de abastecimento, eu recomendo, eu tenho um livro chamado Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação, e lá eu tenho um capítulo exclusivamente dedicado a problemas de gosto e odor em águas de abastecimento. Esse livro pode ser adquirido diretamente no site da editora, o Grupo Game, ou pode ser comprado também diretamente na Amazon. Bom, então, gostaria de agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Se alguém tiver algum comentário, coloca alguma dúvida, alguma pergunta, coloca nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo. E aí, posteriormente, no segundo vídeo dedicado a problemas de gosto e odor, aí nós vamos falar mais especificamente sobre tecnologias de tratamento, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até o nosso segundo vídeo da série sobre gosto e odor. Então, até lá. Tchau, tchau.